Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Oiê, tudo bem com vocês? O assunto do Toda Bela de hoje é um assunto muito importante. Eu tô aqui com o doutor em educação, Fernando Leme do Prado. Ele é mestre em educação pela Unicamp, doutor pela PUC. A gente vai comentar um pouquinho sobre educação, como que tá esse burburinho aí sobre o ensino médio, um pouquinho sobre aprendizagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos começar, a gente pensando aí um pouquinho para trás. Pandemia, teve toda aquela confusão de como o pessoal estava aprendendo, tal. Agora as coisas começaram a entrar um pouquinho no tranco. Como é que tá o pessoal do ensino médio nesse fuzuê todo aí? O ensino médio, ele foi estruturado nessa nova versão, que chamam de novo ensino médio, a partir de uma série de levantamentos, inclusive no mundo inteiro, como é que funciona esse ensino médio no mundo inteiro. O ensino médio, ao contrário do que se pensa no Brasil, que é pautado pelos vestibulares e pelo Enem, parece que ele só serve para isso, ele é a parte final da educação básica, que deveria preparar as pessoas tanto para a continuidade de estudos quanto para a continuidade da vida. Sim. Então é indispensável que a gente entenda esta função do ensino médio, senão nós ficamos o tempo inteiro pensando em maior quantidade de conteúdos, maior quantidade de matéria, e nós vivemos uma escola tradicional que se concentra nisto, Sim, em volume e conteúdo de matéria, sempre com esta alegação de que esta é a função do vestibular. é sempre aquela coisa, tem que cumprir o calendário porque vai cair no vestibular e você tem que aprender a fazer a prova. Isso. Não importa do que... Na verdade, eu me senti muito assim, eu não sabia no terceiro colegial o que eu queria fazer da minha vida, porque eu acho que é uma escolha muito difícil. Só que eu precisava aprender a fazer a prova, não importa o que eu fosse cursar. É muito isso, né? E este é um problema muito, muito sério, porque com esta quantidade de conteúdo, a imensa maioria, veja quanta coisa você lembra desta época, provavelmente muito pouco. Então, se aprendeu para fazer a prova. Sim. Não é esta a finalidade do ensino médio. No mundo inteiro, o ensino médio, em alguns países até funciona assim, mas no mundo da OCDE, que é a Organização para a Colaboração para o Desenvolvimento da Economia, ela trabalha com outros índices. A formação no nível médio, a formação profissional no nível médio é realidade na maior parte desses países. 35%, 40% desses países, eu estou falando da Finlândia, da Suécia, da Inglaterra, dos países da Europa, da Coreia, da Irlanda, todos eles referências, Estados Unidos, todos eles referências para que a gente possa pensar em educação mundial, todos eles têm em torno de 35%, 40% de pessoas se formando no nível médio, que vão ocupar espaços de mercado que têm empregos para oferecer. Sim. É comum você dizer que você tem quantidade de empregos que não tem pessoa qualificada. Não tem essa especificidade, tem esse qualificado no ensino superior. É perfeitamente possível se qualificar no ensino médio. No Brasil, só 10%. Então, será que nós estamos ainda reféns da cultura que veio da época em que o Brasil era governado por Portugal e que a gente tinha a cultura do bacharelado, e então a formação profissional era para os desvalidos da sorte? Sim. Não é verdade isso. Até porque hoje, querendo ou não, com a pandemia acrescentou muito isso, a questão do estudo online. Então, você consegue, em qualquer momento, fazer uma faculdade online, qualquer lugar tem, para você simplesmente mostrar, olha, eu tenho um certificado, e não necessariamente ter algum valor no indivíduo, né?
Então eu acho que isso que você está falando é muito, muito certo. A gente, em vez de se espelhar nesses países que tem essa parte da educação mais desenvolvida, a gente vê profissionais que se sobressaem, a gente fica nesse tradicional da carteira do aluno sentado, professor, e você tem que copiar lá a matéria, né? Exatamente, retendo na memória uma quantidade enorme de informação, no mais das vezes, inútil. Tanto que a sua memória, como a minha, que é felizmente seletiva, ela joga fora boa parte dessas coisas. Sim. O que aconteceu com o nosso ensino médio, que ele precisava se modernizar, precisava acompanhar as tendências mundiais, e ele, que era focado exclusivamente na parte de conteúdo, precisava abrir uma área de diversificação. Sim, até esse assunto estava sendo pautado até antes de vir a pandemia, né? Sim, sim, era a característica do nosso ensino médio. A introdução desta nova fase com esta área diversificada, ela precisa ser desenvolvida. Então, muitas instituições de ensino ainda estão patinando porque não sabe como é que eu trabalho com essa questão de diversificação. As escolas não estão preparadas, você tem um gargalo enorme que é a formação de professores. Nós continuamos formando professores para uma outra realidade. Sim. Nós ainda não temos essa etapa da diversificação, todo o aparato tecnológico necessário. Então as escolas foram progressivamente se adequando, mas com a mudança de governo, parece que as coisas todas têm que mudar. Então, o que está acontecendo com o ensino médio é uma grande interferência política. A interferência política que quer retomar, e aí curioso porque é uma postura muito pós-moderna. Pós-moderna é tudo aquilo que você critica, mas não propõe nada, só critica. Então, esta visão pós-moderna é o que nós estamos vendo. Muitas críticas e o ensino médio, você não vai interromper o ensino médio, você não vai paralisar o ensino médio, você tem que propor mudanças, e as mudanças ocorrem à medida que as coisas estão andando. É sempre trocar a roda do carro com o carro andando, mas é esta realidade que nós estamos vivendo. Sim. Então, o ensino médio precisa de algum tempo para funcionar dentro dessas áreas de diversificação, precisa de uma atenção maior, precisa de uma capacitação docente melhor, para que elas possam se implantar na sua plenitude. Fecha o ensino médio, acaba com ele, revoga a reforma do ensino médio e volta para onde? E começa como? Vamos voltar a ter aquela quantidade? Ficam reclamando, não tem essa disciplina, não tem aquela disciplina, não tem... Sempre com foco no vestibular. Sim. Sempre Exato. com foco no vestibular. Ninguém diz, eu preciso de mais matemática, mais química, mais física, mais sociologia, mais biologia, porque isso é importante para o desenvolvimento da vida do jovem. A alegação é que o jovem está sendo prejudicado em relação àqueles que podem ter um outro tipo. O ensino médio é para todos. Sim. Não importa se você está fazendo escola pública, escola privada, Sim. ele terá que ter as mesmas características, cumprir, a né? mesma quantidade de horas. Eu tenho uma série de discordâncias sobre várias coisas, da organização curricular, aos tempos, ao controle dos tempos, quantas horas tem que ficar, porque eu tenho clareza de que ensino e aprendizagem são coisas distintas. Nós estamos pegando todas as questões ligadas ao ensino e achando que há uma relação causal direta entre ensino e aprendizagem, e não há. E aí, então, o que seria a aprendizagem? O que seria essa diferença? Vamos lá, o ensino acontece fora do indivíduo, a aprendizagem acontece dentro do indivíduo. Tá. Então eu preciso pegar as informações que eu recebo, transformar essas informações de modo que elas sejam significativas para mim, só aí já uma quantidade absurda de coisas desaparece. Elas têm que ser significativas. É o que um grande psicólogo americano chamado David Alsop chamava de aprendizagem significativa. É aquela aprendizagem que poderá te ajudar a transformar isso em conhecimento. Nós temos essa falsa ideia de que conhecimentos são transmissíveis. O que eu sei, por mais didático que eu seja, eu jamais vou conseguir transmitir para você. Eu tenho que transformar o que eu sei
informação, passar a informação para você, você ressignifica a informação que eu estou te dando, ela tem que se juntar com as coisas que você já sabe para fazer sentido, e aí ela começa a construir o conhecimento. Estas coisas você não vai esquecer. Exatamente. Pessoal, vocês estão vendo o conteúdo, assim, riqueza de conteúdo que a gente está tendo aqui. A gente vai já continuar com esse conteúdo falando um pouco de como a tecnologia também interfere em toda essa parte da educação. A gente já volta, fiquem por aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, hipnoterapeuta, especialista em crianças e adolescentes. Nós estamos ouvindo muito hoje sobre o uso de telas, mas se a gente souber usar com responsabilidade, pode ajudar muito. Querem ver? O óculos da realidade virtual que eu tenho aqui na minha clínica, ele tem ajudado muitas pessoas, ele tem um programa onde cada pessoa vai usar para o seu tratamento específico. Fobia, depressão, ansiedade. Quer saber mais? Entre em contato comigo. Voltamos aqui, estamos conversando com o professor, mestre e doutor em educação, Fernando Prado. A gente está conversando um pouquinho assim sobre a questão de educação, aprendizagem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia tem influenciado no aprendizado, na educação dos jovens, das crianças, a inteligência artificial que está vindo com tudo agora, né? Inteligência artificial ainda é uma coisa muito mal entendida e muito mal explorada. Muita gente diz assim, agora nós vamos, a função do professor vai desaparecer porque a inteligência artificial vai substituir o professor e outras funções. Algumas funções repetitivas, talvez a inteligência artificial consiga suprimir. Mas o professor eu acho absolutamente impossível, exceto se ele continuar trabalhando como vem trabalhando há um século, repetindo conteúdos em sala de aula. Professor repetidor de conteúdo, esse que não se dá conta de que ensino e aprendizagem são coisas distintas, este poderá ser substituído pela inteligência artificial, que vai repetir conteúdos de uma maneira muito mais consistente, muito mais ilustrada, muito mais didática, muito mais acessível, a qualquer tempo. Eu falo que a aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer tempo. Sim. A escola tradicional, acho que só na escola, sentadinho na sua carteira, que você vai aprender. E ouvindo, isso não né? é verdade. Hoje em dia, com o YouTube, mesmo o ChatGPT da vida, que você pergunta as coisas, ele te dá explicadinho lá, se é o que você disse, se o professor ficar só lá, falando, falar por falar. Então, o exemplo que eu costumo dar, quando o professor, mas como? Eu estou fazendo isso há tanto tempo, agora mudou, vou ter que fazer de maneira diferente. Pense naquele condutor de carruagem maravilhoso que dominava todo o processo, os cavalos, a carruagem, as ruas, sabia o que fazer. Quando veio o automóvel, adiantava ele ser o melhor condutor de carruagem? Então, não estou comparando o professor com o condutor de carruagem, pelo amor de Deus, estou dizendo que a chegada de novas tecnologias, né? A chegada de novas metodologias, de novos processos, faz com que você tenha que aprender outros. Então, ele desceu da carruagem, sentou no automóvel e aprendeu a dirigir o automóvel. Estou dizendo que o professor tem que aprender a ser um mediador pedagógico e não mais um repetidor de conteúdo. É indispensável que ele entenda que a função de professor está preservada. Ele continua sendo um elo fundamental no processo educativo, desde que ele se dê conta de que o foco dele é a aprendizagem do aluno. Eu brincava fazendo palestra quando ainda era diretor, dizendo, se você tem 10 itens de conteúdo para apresentar, mas seu aluno só consegue aprender 3, ensina bem esses 3. Sim. Vai ser muito mais útil para ele que ele consiga aprender esses 3
do que não aprender 10. Sim, com certeza. Então, é muito melhor que o professor se concentre em o que é que o seu aluno consegue aprender. Trabalhe em cima disso. Lenta e gradualmente, mudou a sua função de ensinante para mediador da aprendizagem. Quanto mais focado na aprendizagem você tiver, mais importante será a sua função. E este professor não vai desaparecer. Professor mediador, professor preocupado com a aprendizagem do aluno, que facilita a aprendizagem, este não vai desaparecer nunca. É o professor que sabe lidar com as tecnologias, com as metodologias e com toda a estrutura que nós fazemos parte. A nossa realidade é uma realidade tecnológica, digital. Eu não posso continuar usando um modelo absolutamente ultrapassado, porque essa é a tendência regular, a forma de fazer, sempre foi assim. Imagine se as pessoas continuassem sempre fazendo as coisas do mesmo modo, independente da realidade em que elas estão inseridas. Exato, é a mesma coisa que um médico. Um médico que não se atualiza, não vê as novas tecnologias, ele fica para trás, ele fica defasado. Não é só médico, Não, qualquer profissão. É, que às vezes as pessoas, é o que você comentou da carruagem, mas colocando aí, todo mundo precisa estar sempre se atualizando, porque senão vai ficar para trás. As coisas mudam, vêm coisas novas, né? Então as pessoas precisam correr atrás disso também. E o professor, para se adequar a esta realidade de ser um facilitador da aprendizagem, isto não é uma tarefa complexa. De certo modo, o professor tem dentro da a atividade regular dele, ele tem inúmeros momentos em que ele faz isso. Quando ele responde uma pergunta, quando ele vai passando pelos alunos na sua sala de aula e permitindo que eles falem. Sim. E os alunos têm que se manifestar. O princípio básico das metodologias ativas, o que é isso? Metodologias ativas, ela tem como princípio fundamental a interatividade. O professor fala e o aluno fala. O professor ouve e o aluno ouve. Esta relação, esta inter-relação entre professor e aluno é que é fundamental, porque Sim. o aluno, quando está falando, quando está perguntando, ele está se predispondo. E ele está construindo aquilo na cabeça dele também. Exato, ele está predisposto a aprender. Sim. As minhas aulas favoritas eram de debate. Eu adorava debate, porque para mim aquela forma de aprender era muito Isso mais... é só um tipo de metodologia que você pode usar. Sim. Modelinho. Há inúmeros outros. Eu gosto muito de metodologia de projetos, ao invés, por isso que eu falo que cargas horárias, locais, para mim não tem grande significado. Eu insisto que se pode aprender em qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, você na sua casa, na escola, no pátio da escola, onde for, se você estiver discutindo, conversando, questionando, perguntando, eu não sou contra o telefone celular. Se ele for bem usado na sala de aula como um mecanismo para você fazer consulta, ele é extremamente útil. Tá? O que eu preciso é disciplinar o uso para que ele não sirva como uma forma de distração. Mas ele bem utilizado pode ser extremamente útil. Sim. Então a inteligência artificial não vai substituir o professor. E se ele souber usar a inteligência artificial a seu favor. Tem gente que fala assim, agora com o chat GPT não tem mais o que fazer. O que você perguntar ele responde. É isso. É isso. Vamos usar o chat GPT para produzir conteúdo. Sim, sim. Porque ele não faz. Eu usava este exemplo quando as pessoas falavam de questão aritmética. As 4 operações. Eu falei isso uma vez numa reunião de professores há muito tempo. E eu disse que era muito mais interessante ensinar a usar uma calculadora do que ensinar a somar e dividir. Nossa, acharam um absurdo aquilo. Mas como? E o raciocínio? E eu dizia, não há raciocínio envolvido nas 4 operações. Eu não preciso raciocinar para fazer isso. É tudo repetição mecânica. Eu somo... Eu tenho que saber decorar a tabuada, é tudo repetição mecânica. E vou te dar um argumento definitivo. Se você diria que uma calculadora é inteligente, que ela raciocina? Não.
ela faz as contas. Sim. Ok? Então, se a calculadora que não raciocina consegue fazer contas, não tem raciocínio envolvido numa soma, numa subtração, numa divisão. É a mesma, o pensamento é o mesmo. Eu preciso que o meu aluno raciocine. O ChatGPT, ele não raciocina. Sim. Ele simplesmente vai buscar Joga numa velocidade informação. absurda todas as informações disponíveis na internet e, a partir de um conjunto de algoritmos, ele consegue transformar aquele conjunto de informações num texto. Sim. Tá? É um processamento daqueles dados baseados em princípios que os algoritmos conseguem desenvolver. Então, não há raciocínio. Ele não vai responder ao texto, vai responder com um texto aquilo que não está na internet. Sim. Ele não consegue E ele pensar também em tem um alternativas. limite, se eu não me engano. Ele tem uma atualização até o ano passado. Se você perguntar alguma coisa Sim, mas desse ano, né? Isabela, isso eles vão conseguir Sim, resolver. vão alimentando. Tá? Eles vão conseguir resolver com que a máquina faça cada vez mais depressa e te dê mais informação. O que eles não vão conseguir é que a máquina, pelo menos neste momento, tá? Futuro da tecnologia, não sou capaz de prever, nem me arrisco. Mas o princípio de que a máquina só é um processador de dados com velocidades exageradamente altas, é que por isso a diferença das pessoas é que a pessoa não consegue processar esses dados com essa velocidade. Sim, sim. Nem armazenar a quantidade de informações. Lembra aquele pedacinho que eu falei que felizmente nossa memória é seletiva e joga uma porção de coisa fora? O computador não joga nada, fica tudo armazenado porque a função básica dele é armazenar esses dados. O ChatGPT só faz é combinar essas informações e transformar isso num texto. Ele não vai substituir o professor, ele vai substituir o repetidor de conteúdo. Exato. E aí, a cartada final, qual seria a solução? Para onde você acha que vai aí o ensino médio? Quando me pergunto por onde eu começaria pelos cursos de formação de professor, pelas licenciaturas. Tá. Eu preciso de um professor que venha com outra visão de como é que a educação funciona. Que ele tenha clareza, eu gosto de chamar de clareza epistemológica, que é como se constrói o conhecimento. Eu preciso que ele tenha clareza de como é que se dá o processo de aprendizagem, que ele saiba como as pessoas aprendem e que ele transforme todas as suas atividades de ensino em mediação pedagógica. Se eu tiver os professores sendo formados desse jeito, mas eles não estão, eu continuo formando professores que ficam sentados ou atrás de um vídeo ou numa carteira escolar ouvindo alguém falar. E eu já vi cursos de universidades famosas, com professores super reconhecidos, em que o cidadão fica sentado atrás de uma mesa falando por 2 horas, 2 horas e meia. Ninguém suporta. Sim, é Então, maçante. no período da pandemia, as pessoas ficavam sentadinhos atrás e hoje, nos cursos EAD que você tem, o cara tem que cumprir um número X de hora, ele desliga a câmera, Deixa rodando. desliga a câmera e, eventualmente, ele ouve o que o professor está falando. É um conjunto de informações absolutamente inúteis. Sim. Você precisa, inclusive no EAD, você tem meios de o tempo inteiro fazer com que o aluno esteja participando. Ele tem que responder um questionário, tem que responder uma pergunta, tem que fazer coisas no chat, tem que participar de alguns aplicativos, alguns algoritmos, inclusive, que permitem o tempo inteiro ficar chegando. Eu não preciso de uma câmera reversa para ver se o aluno está com os olhos abertos enquanto eu estou falando, entendeu? Basta que eu coloque uma série de dados e informações que ele tem que responder e ele vai participando. É essa interatividade a que eu me referia. O aluno participa, o aluno fala, o aluno conversa. Sim. Então, eu preciso que as escolas que formam professores, os cursos de licenciatura, comecem a mudar a sua posição. Daí eu teria professores com outra visão, eventualmente muito mais entusiasmados do que os professores que eu estou formando hoje, e que poderão trabalhar toda essa questão da tecnologia de uma maneira muito mais eficiente, em prol da formação e
da aprendizagem. Ah, que Acho que é legal. Nossa, a educação é sempre um assunto muito extenso, né? Eu acho que você vai ter que voltar aqui algumas vezes, porque tem muitos assuntos que são legais de debater. E eu agradeço a sua presença aqui. Imagina. Fico muito feliz de você ter vindo, da gente ter tido essa conversa. Eu acho que é um assunto que é de interesse para muitas pessoas que assistem o programa. Então, sempre muito bem-vindo aqui. Eu agradeço muito. Eu que agradeço ter podido conversar com você, sempre tão agradável. E o pessoal do Canal 25 que me recebe muito bem. Ai, fico muito Obrigado. feliz. Pessoal, o programa fica por aqui. Mas a semana que vem tem mais. Eu espero vocês no domingo, às 6h30 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas.